Boa tarde, boa noite, bom dia aos meus seguidores do meu canal. Desde já ficam aqui os meus cumprimentos, a minha satisfação, a minha alegria de ter vocês comigo todos os dias, falando sobre temas relevantes do direito penal e do processo penal. Muito obrigado àqueles que se inscreveram no canal e também àqueles que irão me dar a sua honra de se inscrever futuramente. Hoje eu separei um tema que eu ministrei durante esse ano aos meus alunos, porém passou um pouco desapercebido, mesmo porque em tempos de pandemia nós nos preocupamos mais com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, do que muitas vezes com as leis penais. E eu gostaria de trazer para vocês hoje um estudo sobre o crime de stalking, ou o crime chamado de crime de perseguição. Essa lei que criou o crime de perseguição foi a Lei 14.132 de 2021, que entrou em vigor no dia 1º de abril de 2021 e tipificou a perseguição no artigo 147-A do Código Penal. A criminologia, que é o estudo do crime e do criminoso, em conjunto com a vitimologia, já há muito tempo já se preocupam com isso. E o verbo, a palavra em inglês é stalk, que significa perseguir de forma insistente. É como se fosse a caça e o caçador, o predador perseguindo a presa de uma maneira bem ameaçadora. Esse crime, o sujeito, ele invade de forma repetitiva a esfera de vigilância e a esfera privada da vítima por meio da reiteração de atos, de modo a restringir a sua liberdade ou atacar a sua privacidade ou a sua reputação. Percebam que aqui nós temos um pequeno detalhe, O crime de stalking se configurar, é necessário que haja a reiteração de atos, de modo a restringir a sua liberdade, privacidade ou reputação. Um ato só não configura o delito. O resultado da perseguição tem que ser um dano temporário ou permanente à integridade física, psicológica ou emocional da vítima. Vários são os motivos para que o sujeito pratique o crime de stalking. Nós vemos muito isso em violência doméstica, por questões de inveja, por questões de vingança, ódio ou mesmo até a pretexto de brincadeira. E a utilização dos meios pode ser ligações telefônicas, envio de mensagens por SMS, aplicativo ou e-mail, publicação de fatos ou boatos, remessa de presentes, espera da passagem da vítima pelos lugares que frequenta, dentre outras. Quando a gente fala de internet, a gente fala do mundo em que todos os seres humanos estão conectados, também chamado meio virtual. Nós temos a figura do cyberstalking, ou seja, perseguição realizada por meio da internet, seja por redes sociais, por e-mails, por blogs, etc. Nós temos essa previsão legal desse crime protegendo a liberdade individual da vítima e a sua dignidade e a liberdade da pessoa humana, e
O objeto material desse crime recai sobre a pessoa que sofre a perseguição. Ele pode ser praticado por qualquer pessoa, portanto, um crime comum, e a pena será majorada se a vítima for criança, adolescente, idoso ou mulher perseguida por razões de condição do sexo feminino. Quando nós falamos sobre o crime, né, o crime de stalking ou cyberstalking é a conduta de se perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, de forma a restringir ou ameaçar a sua integridade física ou psicológica, restringindo a sua liberdade de locomoção ou perturbando a sua liberdade ou sua privacidade. Né? Na questão do cyberstalking, necessário se faz ressaltar que a pessoa tenha que ter medo, no bastante não se configurando o crime se houver simples inquietação. Né? A figura, uma das mais conhecidas de stalking, né, é o operador de telemarketing, é o galanteador em insistência amorosa, o paparazzi, né? Mas evidentemente é necessário que haja uma perseguição reiterada que ameace a integridade física ou psicológica da vítima, que reitere ou restrinja sua capacidade de locomoção ou perturbe a sua liberdade ou a sua privacidade. O verbo é perseguir. E perseguir significa atormentar, importunar, ir atrás de maneiras insistentes. Por exemplo, ele pode ir ao encalço da vítima pessoalmente ou rastreando a pessoa por GPS. Pode inclusive usar uma terceira pessoa para fazer de forma indireta, mas é necessário que haja o dolo, né? E essa intimidação, ela tem que restringir a sua liberdade de locomoção, a sua liberdade, né, no sentido de sua privacidade, né? O legislador brasileiro, ele acabou, nas palavras do nosso querido doutrinador, ou no parecer do Senado, do senador Rodrigo Cunha, ele disse mais ou menos o seguinte, quando foi colocado o crime de stalking para a votação, né? O que foi dito a respeito disso? O novo tipo penal proposto supre uma lacuna em nossa legislação penal que, embora criminalize o constrangimento legal e o preveja como contravenção penal as condutas de perturbação do sossego alheio, perturbação da tranquilidade, não trata da perseguição reiterada que ameaça a integridade física ou psicológica da vítima, restringindo-lhe a capacidade de locomoção de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua liberdade ou sua privacidade. A Convenção Europeia sobre Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres e sobre a Violência Doméstica exigiu a todos os Estados signatários que criminalizasse o crime de stalking. No artigo 34, as partes devem tomar medidas legislativas ou outras necessárias para garantir que a conduta intencional ou repetida, se envolver conduta ameaçadora dirigida a outra pessoa, fazendo-a temer por segurança, seja criminalizada. Portanto, houve uma exigência para que houvesse a criminalização do stalking, né? Nós temos a figura do
deste crime mais ou menos definida da seguinte maneira: o stalking é o comportamento de quem? O sujeito ativo é o stalker, ou é aquele caçador à espreita da vítima, que molesta a vítima, perseguindo, intimidando de forma obsessiva, repetitiva, deixando a vítima em estado de alerta e relevante preocupação, quando não em profunda angústia. A grande vítima desses tipos de crime são as mulheres, são as pessoas, os seres humanos, né, do sexo feminino, né? E a princípio muitas delas são perseguidas, né? E elas têm que usar alguns artifícios para se livrar do caçador ou do stalker. Por exemplo, mudar os seus horários, mudar os seus trajetos, mudar os seus telefones, mudar seu e-mail, mudar seu local de residência. E aí prejudica a sua liberdade de determinação. Nós temos em Portugal esse crime com uma figura típica de prejudicar sua liberdade de determinação. E na Itália mudar os seus hábitos de vida. Como nós falamos do crime de stalking, né, nós temos ele como um crime chamado de crime habitual. Nós podemos classificá-lo como um crime que pode ser praticado mediante qualquer ação livre, ligações telefônicas, envio de mensagens, espera da vítima por lugares. É um crime de dano que exige que a vítima demonstre, né, que ela está sendo ameaçada e restringida na sua liberdade de ir e vir. Esse crime somente é punido a título de dolo, não existe a sua figura chamada de figura culposa. Como eu disse, o crime de stalking é habitual, portanto, ele exige a reiteração dos atos. A pena combinada ao crime é de 6 meses a 2 anos, portanto, é de competência do Juizado Especial Criminal. É uma infração penal de menor potencial ofensivo, de modo que permite a transação penal, permite a suspensão condicional do processo, permite o acordo de não persecução penal. E nós temos também as causas, que aumentam a pena. Primeiro, quando for praticado contra criança, adolescente ou idoso, contra a mulher por condições de sexo feminino, nos termos do artigo 121, parágrafo 2º-A do Código Penal, mediante concurso de 2 ou mais agentes ou com emprego de arma. E o que é mais importante para quem está estudando é que houve uma revogação do artigo 65 da Lei das Contravenções Penais. Não existe mais a conduta de importunação ofensiva ao pudor. O artigo 65 também demandava habitualidade, mas o artigo 65 ele acabou sendo revogado por essa lei, né? Então, a questão para quem vai prestar concurso, né, é que houve uma abolição crimes em relação à conduta prevista no artigo 65 da Lei das Contravenções Penais. Nós temos alguns casos até interessantes, né? Por exemplo, exemplos desse crime seriam hackear o celular ou computador da vítima. Ele pode também utilizar-se do revenge porn, ou seja, enviar ou mandar pessoalmente
mensagens que registrou fotos de vídeos ou nudez da vítima, né? E se ele for praticado com arma de fogo, nós teremos também a majorante. É importante dizer que é um crime de ação penal pública condicionada, ou seja, depende de representação da vítima. Essa representação deve ser realizada no prazo máximo de 6 meses a contar do momento que a vítima sabe quem é o autor da infração penal. E aqui o meu conselho àqueles que são perseguidos, etc., pela internet e por outros meios: registrem os atos anteriores, porque se trata de um crime habitual, e sendo um crime habitual é necessário que se comprove as reiteradas condutas anteriores praticadas pelo agente. Nessa nossa videoaula, né, nós procuramos trazer esses temas aí para vocês. É necessário dizer que foi uma inovação legal para vocês que vão estudar para concurso. 147A do Código Penal, introduzido pela Lei 14.132 de 2021, que entrou em vigor em 1º de abril de 2021 e que revogou a importunação ofensiva ao pudor, uma verdadeira abolição crimes. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido o que é o stalker, o stalking, a vítima, a caça, os meios utilizados, né, a ação penal que deve ser utilizada. Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelo carinho para com o nosso canal. Hoje nós já estamos com 78 seguidores, quase 500 visualizações, um alcance de 4.500 pessoas. E se Deus quiser, esse projeto vai crescer, e quando crescer eu quero estar com todos vocês. Um grande beijo no coração de vocês, e que Deus sempre os abençoe e que Deus sempre os proteja. Nunca se esqueça, nós estamos vivendo em uma tempestade, mas ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, nada temerei, porque Tu, Senhor, estás comigo. Tua vara e teu cajado me protegem. Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo.